Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cristina, minha Boa tarde, amiga. pessoal. Boa tarde, Dulce, tudo bom? Tudo incrivelmente bom. Então tá bom. Maravilhosamente bom. Vamos parar de deixar as coisas normais? Ah, tá tudo bem, normal. Tem nada normal aqui. Maravilhoso. Aqui tudo é milagre, entendeu? Aqui Verdade. tudo é mágica. Isso aí. Mas Gente, ó, nós paramos nesse livro maravilhoso. Aqui no meu digital tá na página 17. E aqui, peraí, deixa eu ver. Aqui no físico. Ai, gente, perdi aqui no físico. Perdi, peraí que eu já acho. Ô, Jesus. e o meu eu vou ter que abrir novamente. Eu devia ter uma emoção em geral. Bom, Dulce? perdi aqui no físico, ó. Perdi, vou ficar devendo aqui a página do físico. Vamos seguir a leitura que o povo acha aí. Quem estiver seguindo pelo livro físico. Vamos lá. Ah, uma emoção em geral representa um padrão de pensamento amplificado e energizado. Uau, começamos potente, hein? O negócio começou bom. Escola de consciência aqui, gente. Por conta da carga energética, quase sempre excessiva que ela contém, não é fácil, a princípio, termos condições para observá-la. A emoção quer assumir o controle, normalmente assume, né? E quase sempre consegue, a menos que você esteja presente e alerta. Se você for empurrado para uma identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. Caramba, olha, isso é totalmente eu. É comum se estabelecer um círculo vicioso entre o pensamento e a emoção, porque um alimenta o outro. Exatamente. O pensamento, normalmente, ele cria a emoção, só que a emoção, ela retroalimenta o pensamento, sabe? E aí um vai fortificando o outro, daqui a pouco você tá... Aquele balaio de gato. Aí o povo tem que te segurar, sabe como que é? O padrão do pensamento cria um reflexo amplificado de si mesmo em forma de uma emoção, fazendo com que a frequência vibratória desta permaneça alimentando o padrão de pensamento original. Exatamente o que a gente falou, né? Vamos comentar isso aqui? Isso aqui é muito real, é muito do dia a dia para a gente deixar passar assim, né? Porque para ler desse jeito, o povo lê em casa, né? Gente, olha essa primeira frase. Uma emoção representa, em geral, tá? Eu vou explicar por que é em geral. Representa um padrão de pensamento amplificado e energizado. Por que normalmente o pensamento cria a emoção e não sempre? Existe um tipo de emoção que não depende do pensamento para existir, que são as emoções instintivas. Por exemplo, quando você se vê num real perigo, numa situação tipo assim, você virou a esquina e deu de cara com uma situação de risco, alguém que te parece suspeito, ou uma situação tipo um carro vindo na sua direção, ou um cachorro bravo, né, correndo na sua direção, alguma coisa assim, você não vai pensar. A emoção, ela vai fazer você agir. Então, ela gera uma adrenalina e normalmente, por isso que a pessoa fica pálida, ela tira
todo o sangue, ela vai para os membros, para você correr ou lutar, entendeu? É luta ou fuga a história. Então, normalmente a pessoa fica pálida porque assim, é questão de milissegundos, entende? Não, você não pensa, não dá tempo de pensar. Você reage de um jeito ou de outro. Ou você corre, ou você pula, ou você, sabe, se esconde, ou você ataca. Não passa, você só vai pensar depois. E normalmente, quando você baixa aquela adrenalina, saiu daquela situação, baixou a adrenalina que você pensa, você chora, você aí vem o medo, porque naquele momento a gente não pode chamar de medo, é a reação instintiva mesmo de sobrevivência. Entende? Então, isso chama sequestro da amígdala. Então, é a emoção que não passa pelo pensamento. Mas o normal, no nosso dia a dia, as emoções, elas nascem de pensamentos, de padrões de pensamentos. Então, a pessoa que tem um padrão de sentir ciúme, o gatilho do ciúme vai gerar aquele tipo de emoção. A pessoa que tem o padrão de sentir inveja, o gatilho da inveja vai disparar aquela emoção, né? E assim por diante. A ira, né? A pessoa que sente raiva, ataca os outros, fala coisas, né, que não deveria falar. Você conhece alguém, Cristina, que faz isso? Eu conheci uma pessoa. Conheço um monte de gente assim. E aí, ó, e assim, dois aspectos. A pessoa fala sem pensar, aí ela chega à conclusão de que ela não devia ter falado. E aquilo para ela é tão ruim e ela também não consegue nem reconhecer e nem se desculpar. Aí ela fica cagada duas vezes, entendeu? Desculpa a expressão, porque aí ela acaba se internalizando uma culpa, você entende? Então, assim, tem um aspecto assim, ó, você fez uma coisa errada, você fez ruim, não vai voltar o tempo. Se aquilo foi pesado para você, está apertando o teu coração, não existe erro em se desculpar com ninguém. Isso não significa você estar por baixo de ninguém, não significa você se diminuir. Ao Também não é, contrário. ao contrário, mas também não é obrigatório. Se para você olha, desculpa, ou foi mal, ou isso, aquilo, é algo que é tão pesado assim, sabe assim, tipo, perdoe a si próprio e siga em frente, não errando mais. Né? Tipo Não, assim, e mais do que isso, não erre mais. se o que você fez para você tá certo, É, né? Se o que tem você isso. fez para você tá certo, também não tem por que ficar olhando para isso, segue a vida. Uhum. Eu conheci uma pessoa, uma amiga, sabe? Muito próxima, que ela Sei. fazia muito isso. Ela falava sem Aquela sua pensar. amiga? É, A minha amiga. ela falava muito sem pensar e atacava as pessoas, principalmente as pessoas que ela amava mais, sabe? Geralmente é Ela assim. magoava muitas pessoas. Só que ela não tinha muito. Ela nunca teve problema de pedir desculpas. Na hora que abaixava a adrenalina, sabe, que ela saía dessa situação, ela ia lá e pedia desculpas. Aí um dia a pessoa falou para ela assim: Você não acha que você está pedindo desculpa demais? A pessoa que pede desculpa demais é porque está errando sempre a mesma coisa. E aí, essa pessoa. Por que você não pensa antes de falar? Que aí você vai evitar de ter que ficar pedindo desculpa depois. Sabe? Mas é como fala aqui, ó. Num primeiro momento, não é simples isso. Não vou falar nem que é difícil, mas é um desafio você estar presente para contar até três, pelo menos, sabe? Porque são 5 segundos. Sabe o poder dos 5 segundos? Tem um livro, gente, chama O Poder dos 5 Segundos. Está lá na livraria do Universo Consciência e ensina a gente a ter essa presença aqui, sabe? De você mudar qualquer coisa. E aí, esses 5 segundos é onde você decide. Mas para decidir, você precisa estar presente. E se você deixar, né, isso ir acontecendo, isso vira um padrão muito forte dentro de você.
E quanto mais você usa, né, esse caminho neural, mais fortifica o padrão, mais difícil de você sair disso. Quanto mais cedo você fizer isso, mais fácil vai ser você mudar isso. Mas é sempre um benefício para a gente mudar, sabe? É sempre um benefício para a pessoa que muda, não é para os outros. Para os outros também. Mas o outro tem a escolha de se afastar de você antes que você mude. Então, para você não sair perdendo as pessoas, você escolhe mudar. Porque, de verdade, isso não vai ser bom primeiramente para o outro. Primeiramente vai ser bom para você. Você vai elevar a sua energia, você vai sentir que você é dono da sua vida. Porque isso, sabe, da gente ficar sendo sequestrado o tempo todo, sequestrar a nossa mente, significa que a gente não está no comando. Não está no comando. Então, se isso acontece só nos momentos de perigo real, e que você usa isso a seu favor, isso é bom. Mas se você usa isso o tempo todo, sabe, tá sempre atacando ou fugindo das situações, isso não é bom. Não é bom. Para você. E assim, ó, só complementando, essa condição ela acaba viciando o organismo. E aí o que acontece? Você não sabe mais viver uma vida normal. É sempre reativa com tudo. Sabe aquelas pessoas, você já conheceu também, dos tipo assim, você fala bom dia por quê? O que está acontecendo? Nossa, você tá bonita, como assim? O que você quer? Opa, desculpa. E acaba te causando muito sofrimento e, consequentemente, né, azedando o ambiente todo, para todo mundo. Fica ruim pra todo É mundo. assim, aí é escolha, né? Porque você pode ouvir isso, entender que a pessoa está com problema, porque de verdade o problema não é com você, é com a pessoa. A pessoa, ela viveu situações que fez ela ficar nesse estado de arredia, né? Como é que fala? Igual uma onça machucada. É. É a coisa mais difícil do mundo, é você ajudar, você curar um bicho selvagem que está machucado, porque ele fica mais selvagem ainda, né? Então, a pessoa que está num nível de consciência baixo e ela está machucada emocionalmente, ela vira essa pessoa aí. Então, você tem que olhar para ela primeiro como a pessoa machucada. Ela é a onça ferida, sabe? A minha filha de criação, né, adotiva, ela era assim. Ela ainda é um pouco assim. É muito difícil você se aproximar, você ajudar, você, sabe? É um desafio. E você só vai até no limite ali, porque senão a pessoa se sente Invadir. mais. Aí o negócio vira ataque, a luta ou fuga, sabe? Ela se sente ameaçada pela por isso também. Então é muito difícil. Então, sabe, você tem que fazer igual o Pequeno Príncipe, de ir cativando e mostrando que você não representa perigo, até chegar ao ponto de você conseguir ajudar essa pessoa. Uhum. Precisa. Mas se você não tem, se a gente não está preparado, o melhor é se afastar. Você não consegue ajudar e você vai se afetar. Entende? Basicamente, todas as emoções são modificações de uma emoção primitiva não diferenciada, cuja origem é a perda da percepção de quem somos por trás do nome e da forma. Complicada essa frase, né? Todas as emoções são modificações de uma emoção primitiva, ou seja, as instintivas, são as primitivas, né? São as 5 emoções primárias: alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. Todas as outras são modificações dessas, às vezes são misturas e em níveis diferentes geram todas as outras.
cuja origem é a perda da percepção de quem nós somos. Por trás, né? Então, quando a gente perde essa conexão com a essência, a gente fica identificado com essas emoções e fica achando. Quantas vezes, gente, sabe, essa minha amiga falava assim, mas eu sou assim. Eu sou assim mesmo. Eu sou, sabe? Tipo assim, eu sou brava mesmo, sou Sou nervosa. Gabriela também, sou Gabriela, sou da peixeira Sou afiada. descontrolada mesmo, sou louca mesmo. Eu nasci assim, eu não vou mudar, não. Minha personalidade que é desse jeito. E é mais ou menos assim, sabe? Que essa pessoa falava. E para você ver, né? E hoje, Os outros que lutem, né, Dulce? os Porque é mais outros ou que menos assim. lutem. Não Porque está feliz, não tá feliz a porta da frente, porta a da rua cerveja você da casa. é, Nossa, gente, como que eu já falei isso? Que horror. e é, Falei e é isso. muito isso, né? Você percebe na maioria das pessoas que tem essa personalidade forte e que ainda estão adormecidas para essa questão de autoconhecimento, de evolução e tudo mais, você vê realmente o ataque como sendo que elas, a forma como elas se utilizam, né? Tipo, o ataque é a melhor defesa. Então, elas se magoam as pessoas que estão próximas. Geralmente, quem está próximo é quem sofre mais, porque a convivência, né, e o ser social, ela ainda é obrigada, nem que for pela força do ganho no trabalho, né? Algumas ainda se moldam e ali naquele ambiente por 8 horas ela se controla. Mas quando chega em casa, minha filha solta todos os bichos dentro de casa. E aí fica muita tristeza dentro desse ambiente, né? Assim, muita emoção fervilhando, né? Isso é muito E ruim. eu falo muito assim, né? Eu sou muito grata ao meu ex-chefe, gente, porque não era fácil me aguentar. Não era. E ele com todo, sabe, a faca e o queijo na mão, ele me aguentava. Olha, ele é um santo. Eu tenho certeza que ele vai sem escala para o céu quando ele for daqui para melhor, sabe? Então, e assim, sem falar minha família, né? Nossa, eu fui uma pessoa muito difícil. Sabe, a pessoa que é fácil, mas que é difícil ao mesmo tempo, era eu. É fácil, se fizer tudo do jeito que você queria, né? Aí é Exatamente, exatamente. Não pisa fora da faixa que tá tudo bem. É um doce. É a doce, sabe o doce? Só que você não sabe que é o doce de Giló. Oh, Jesus! o doce. Você já provou tamarindo? Já É o doce de tamarindo, né? é doce de tamarindo. Tamarindo é uma fruta azeda, né? Bem Azeda, azeda, bem. é Nossa, bem e quando eu engravidei do João Pedro, comi aquilo como se fosse assim, sei lá, um doce de leite. chocolate. É Nossa! Entendi. legal. Muitos anos que eu não vejo tamarindo. Você me deu aí uma boa ideia. Suquinho de tamarindo. Vamos lá. É difícil encontrar um nome que descreva essa emoção primitiva. A palavra medo é muito próxima, mas além do sentido de ameaça permanente, ela pode ser entendida como um profundo sentimento de abandono e de incompletude. Então, aqui ele não traz nem a questão das 5 emoções primitivas, né? Ele traz uma emoção primitiva que, que é essa aqui que ele tenta descrever como esse sentimento de ameaça permanente, abandono e incompletude. Seria essa onça ferida, mais ou menos, né? Por isso, talvez seja melhor usar uma palavra que não se confunda tanto com aquela emoção básica e chamar isso simplesmente de sofrimento. Uma das principais tarefas da mente, uma das razões da qual a atividade incessante é a de combater ou eliminar o sofrimento emocional, embora ela invariavelmente só consiga encobri-lo por um tempo. Vou ler de novo essa frase, tá?
uma das principais tarefas da mente, uma das razões da sua atividade incessante é a de combater ou eliminar o sofrimento emocional, embora ela invariavelmente só consiga encobri-lo por um tempo. De fato, quanto mais a mente tenta se livrar do sofrimento, mais ele aumenta. A mente nunca pode achar a solução, nem pode permitir que encontremos a solução, porque é ela mesma uma parte intrínseca do problema. Imagine um chefe de polícia tentando achar um incendiário, quando o incendiário é o próprio chefe de polícia. Nunca vai achar, né? Não nos livraremos desse sofrimento enquanto não extrairmos o sentido do eu interior da identificação com a mente, ou seja, do ego. A mente é, então, derrubada da sua posição de poder e o ser se revela em si mesmo, como a verdadeira natureza da pessoa. Já se... Então, o que ele está falando aqui? Não adianta você ficar buscando a solução do seu problema emocional na razão, na sua mente. Quantas pessoas, Cristina, você já tratou com problemas emocionais, pessoas extremamente inteligentes, pessoas extremamente racionais e que não conseguem sair dessa situação? Ei, Marcelo, boa tarde. Seu som está mudo. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Então, Dulce, isso daí é tipo o tempo todo, né? O tempo todo. Por quê, gente? Porque não tem a ver com a razão, não tem a ver com a mente. A mente é que está criando isso. É o seu padrão de pensamento, ou seja, a sua mente, é a forma como você praticou pensar é que está gerando isso. Como é que você tenta buscar a solução na razão? Não tem. Então, aí fica a dica para você que está aí achando que você é inteligente o suficiente para encontrar a solução do seu problema. Inteligência não tem nada a ver com isso. Às vezes o que você precisa é fazer uma terapia energética para equilibrar essas energias. Talvez nesse momento a razão te ajude a sair disso. Se todas essas energias estiverem equilibradas. Mas primeiro você precisa fazer isso. E aí vem você mudar o seu padrão. Porque a terapia energética também não vai mudar o seu padrão de pensamento. E aí o que vai acontecer? Você vai ter um alívio enorme temporário. Muito temporário. Então, a terapia energética, o remédio, ele não muda padrão de pensamento. O que muda padrão de pensamento? É a presença no agora, para você questionar cada pensamento que não te faz bem, para você exercitar pensamentos melhores, para você entender quem você realmente é, que você não é pensamento. E nem é essa emoção, sabe, esse conjunto de emoção que você acha que é você. Não, porque eu sou assim. É nada. Você é muito melhor que isso, cara. Você é muito melhor, você é luz, você, sabe, você irradia luz e calor e coisas maravilhosas, mas você colocou uma casca em volta de quem é você e se identificou com uma coisinha pequenininha assim, ó, escura e que te dói, como se fosse uma ferida, você está se identificando com a ferida, mais ou menos assim. Não é isso. E tem pessoas que mantêm esse personagem, né? O personagem do mal. Esse personagem do, tipo, cara de malvado, jeito de malvado, não sei o quê. E, quanto sofrimento você... Quanta energia, não é nem sofrimento. Quanta energia tua você leva, você despende para manter esse personagem. Normalmente, a pessoa que mantém e ela não quer sair disso é a pessoa que tem ela tem uma autoestima muito baixa. Ela tem uma autoestima tão baixa que ela precisa ser, para ela parecer, sabe, mais autoritária e tal, ela tem que se amar, a cruel,
a que abaixa a energia dos outros para ficar mais ou menos equilibrado com a dela, entende? Uhum. Não caia nisso. Olha para essa pessoa com pena. Com pena não. Mas raiva ela não merece, porque raiva potencializa isso, né? Olhe com indiferença. Sabe? Tipo assim, é a pessoa que precisa se amar mais, porque só se amando mais ela vai entender o que é amor, né? Vai conseguir receber amor dos outros e dar amor. Essa pessoa não sabe o que é. Eu conheci também pessoas assim, pessoas que tinham que diminuir os outros para poder se sobrepor um pouco. Pessoas maravilhosas, inteligentes, potentes, que poderiam ser assim, sabe, a estrela do lugar, mas elas preferiam encenar esse papel. E na época eu não sabia disso, de nada disso, né? Mas hoje eu olho para isso e elas faziam isso por pura falta de amor próprio, falta de autoestima. Elas se sentiam tão pequenas que elas tinham que fazer isso. Olha que coisa. Agora, você quer ver elas ficarem, elas não gostarem de você se você não entra nesse jogo. Se você não se deixa diminuir por elas. Aí você vira a rival. E isso requer ainda mais presença, porque não é tipo fazer de conta que eu não estou sentindo, não, é realmente não sentir, é escolher não sentir. Porque assim, é não reagir e não resistir. Você não vai reagir, também não vai resistir. Você não emite nenhum tipo de vibração que vá, de alguma forma, te desestabilizar. Porque quando você quer fazer de conta que não está se abalando, você está resistindo. E isso faz com que a pessoa também, o campo energético dela entenda isso como algo favorável a ela e desfavorável a você. E você, querendo ou não, fica naquela tensão para manter essa coisa do tipo, eu tô aqui, tipo, né, bela, plena, só que não. E aí, quando a pessoa vai embora, ou quando você sai dessa situação, daquele contato, você também fica exaurido, porque você teve que despender muita energia tua para poder manter aquele, faz de conta, sabe? Se você É. pudesse. E aí o que acontece? A raiva fica interiorizada em você, e aí você sai, né, do serviço ou da situação, tropicando, chutando pedra, com uma raiva eterna. Assim. Então, não é legal isso, gente. Mas não, não é, não é. Por isso que a indiferença é a melhor resposta mesmo, sabe? Mas você Vira tem que ser samambaia, né, Lu? literalmente. Eu trabalhei com uma pessoa assim, tudo, tudo, e de todo mundo, tá? Por exemplo, ai, Cristina, deixa eu ver se eu brinco. Nossa, não gostei. Não gosto de brinco. Nossa, achou horrível. Sabe? Ela fazia questão de fazer isso. Aí o que você tem que fazer? Se apoderar do que você acha. Sério, você não gostou? Nossa, eu adoro. Adoro. Acho lindo. Né? Tenho vários parecidos. Eu fazia isso sempre. Adoro. Ou seja, você tem que se empoderar do que você pensa, porque se você é um Maria vai com as outras, você sofre Sofre. nessa hora, entendeu? Nossa, aí você já vai e tira o brinco, já pensou? Tá doido? Aí você caiu caiu no jogo da pessoa, né? Caiu na armadilha. Que às vezes não é nem. Ela não faz isso consciente, é inconsciente. Vai lá, Cris, lê. Peraí. Separou aqui uma das principais tarefas? Não, já sei o que você vai Deixa eu... perguntar agora. Tá. Já sei o que você vai perguntar agora. Eu ia perguntar o que acontece com as emoções positivas, como o amor e a alegria. Elas são inseparáveis do estado natural de conexão interior com o ser. Sempre que houver um espaço no fluxo dos pensamentos, podem ocorrer lampejos de amor e alegria, ou breves instantes de uma paz profunda. Para a maioria das pessoas, tais espaços raramente acontecem, e mesmo assim por acaso.
nas ocasiões em que a mente fica sem palavras, instigada por uma beleza estonteante, uma exaustão física extrema, ou mesmo um grande perigo. De repente se instala uma serenidade interior, e dentro dessa serenidade existe uma alegria sutil, mais intensa. Existe amor, existe paz. Normalmente, tais momentos têm vida curta, pois a mente logo reassume essa atividade barulhenta a que chamamos pensar. O amor e a alegria, o amor, a alegria e a paz não conseguem florescer, a menos que tenhamos nos livrado do domínio da mente. Mas eu não as chamaria de emoções. Eles estão por baixo das emoções, em um nível mais profundo. Portanto, precisamos nos tornar plenamente conscientes de nossas emoções e sermos capazes de senti-las, antes de sermos capazes de sentir aquilo que está além delas. A palavra emoção significa literalmente desordem. A palavra vem do latim emovere, que significa movimentar. E é legal. Na neurociência, eles chamam esses sentimentos, né, mais de sentimentos, tá? Sentimentos. Eles diferenciam emoção e sentimentos. Emoção são coisas mais instintivas e mais simples, né? O sentimento, ele já passa, ele é diferente, ele é mais complexo. O sentimento, ele é estruturado, né? Você constrói o sentimento. Exato. É a mesma coisa que um super exemplo, assim, que fica bem fácil a analogia, é a paixão e o amor, físico mesmo, um casal. A paixão é aquela volúpia, sabe? Aquela coisa tipo assim, uau, tipo um fogo que vem, taca fogo, queima e vai embora. Ele mesmo se consome e vai embora. E o amor, ele é construído, né? Assim, o amor de um casal, ele não é só o sexo, ele não é só aquela volúpia, né? Tá além ou mais profundo. Né? É uma outra dimensão. É realmente bem interessante. Isso mesmo. Ele falando aqui, a excelente. forma como ele trouxe no livro, conforme eu estava lendo, eu fui lembrando da flor de lótus, né? Que ela nasce lá do lamaçal, cara. Então, veja só, ela passa por todas essas, vamos supor, né? Seria o amor, a paz e a alegria brotando, passando por todas essas emoções. E vindo florescer linda, né? Assim, perfeita. Porque apesar de todas essas emoções que a gente ainda não entende, não coordena, não existem esses sentimentos em nós, né? Tá lá, profundo. Exato. Vamos lá. Amor, alegria e paz são estados profundos do ser, ou melhor, três aspectos do estado de ligação com o ser. Assim, não possuem opositores pela simples razão de que surgem por trás da mente. As emoções, por outro lado, sendo uma parte da mente dualista, estão sujeitas à lei dos opostos. Isso quer dizer simplesmente que não se pode ter o bom sem que haja o mal. Portanto, numa condição não iluminada de identificação com a mente, aquilo que algumas vezes erroneamente é chamado de alegria é o estado geralmente breve do prazer, dentro da alternância contínua do ciclo sofrimento-prazer. O prazer sempre se origina de alguma coisa externa a nós, ao passo que a alegria nasce do nosso interior. A mesma coisa que proporciona prazer hoje, provocará sofrimento amanhã e nos abandonará. E essa ausência causará sofrimento. Do mesmo modo, o que se costuma chamar de amor pode ser prazeroso e excitante por um tempo, mas é um apego adicional. Não, mas é um apego adicional, uma condição de necessidade extrema que pode vir
a se transformar no oposto, em um piscar de olhos. Muitas relações amorosas, passada a euforia inicial, oscilam entre o amor e o ódio, a atração e a agressão. O amor verdadeiro. Você quer comentar alguma coisa, Ju? O amor verdadeiro. Depois eu quero comentar sobre o prazer e a alegria. Tá? O amor verdadeiro não permite que você sofra. Como poderia? Não se transforma em ódio de repente, assim como a verdadeira alegria não se transforma em sofrimento. Antes de atingirmos a iluminação, antes mesmo de nos libertarmos de nossas mentes, podemos ter lampejos de alegria autêntica, de um amor verdadeiro ou de uma profunda paz interior, tranquila, mas intensamente viva. Esses são aspectos da nossa verdadeira natureza, em geral obscurecida pela mente. Mesmo dentro de uma relação normal, de dependência, é possível haver momentos onde podemos sentir a presença de algo genuíno, incorruptível. Não serão somente lampejos a serem logo encobertos pela interferência da mente. Você poderá ficar com a impressão de que teve alguma coisa valiosa, mas a perdeu. E a sua mente pode lhe convencer de que tudo não passou de uma ilusão. A verdade é que não foi uma ilusão. E você também não perdeu nada. Esse algo valioso é parte do seu estado natural. Pode, pode estar encoberto, mas nunca será destruído pela mente. Mesmo quando o céu está totalmente coberto, o sol não desapareceu. Ainda está lá, por trás das nuvens. Buda dizia que a dor e o sofrimento surgem através de desejos ou anseios e que para se libertar da dor necessitamos romper as amarras do desejo. Fala, Du. Fala, amor. Peraí. Enquanto eu pego, deixa eu falar aqui. Gente, o amor é lindo, né? Eu tive a graça já de ter sentido esse sentimento, sabe, assim, de ter experimentado o amor duas vezes, assim, esse amor mais profundo. É um estado de plenitude tão lindo, tão maravilhoso, que nunca mais eu senti isso na minha vida. Mas que isso me ajuda, me move todo dia, porque eu sei, é isso que eu busco, você entendeu? É tipo assim, é algo que eu já senti o gosto. E eu sei o quanto é Não bom. existe. Existe, existe, é maravilhoso. Nossa, Então, e você sabe quando? É a presença plena da essência. É a presença plena da essência é que você sente isso. É aquele amor por tudo e por todos. E não depende da sua condição, da situação que você está vivendo, não é? Não depende. é super profundo e assim, quando, ó, é a definição do que a gente leu, né, o tempo todo na Ciência para Ficar Rico. É exatamente aquilo que vai além de você e está dentro de você em todos os lugares, em todos os espaços, em tudo. É a coisa mais sublime que eu já pude perceber na minha vida, assim. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. Nada se compara, nada. O nascimento do filho não se compara, a primeira mamada não se compara, primeiro amor, não, nada, nada, não existe. É sublime demais. Pois é. E que bom, né? Que bom que você já tem essa experiência. E que bom que você sabe que isso existe, que é real. E mantém esse sentimento, sabe? Que e vai falando, universo, é isso aqui que eu tô querendo viver em plenitude, viver isso assim, o tempo todo. É isso. Mas eu diria que, independente disso, que eu acho que poucas pessoas sentiram, já alcançaram, e que no nosso nível eu acho que
é muito difícil ser contínuo, né? São experiências, vivências, são momentos que parece que você abre um portal e você vive aquilo e depois você fica buscando e não consegue encontrar. Mas eu tive uma experiência assim, mas é bem interessante. E não é assim, porque encontrei a pessoa. Não, não tem nada a ver. Tem nada, não é isso. É difícil de explicar. É você com você, não é? Você com você. É você e o ser. E com o todo, sabe? É o todo. Pelo menos comigo foi assim. É você e o todo, assim, mas não é com uma pessoa em específico. Não é tipo, Não, não é, não é. É. maravilhoso. E tanto é que eu experimentei isso num dia que eu estava totalmente sozinha, sabe? Pensa você passar uma noite de Natal sozinha. Eu estava nessa situação, passando a noite de Natal sozinha, pela única vez na minha vida, primeira e última, sabe? Mas eu experimentei uma sensação, gente, tão. Mas, assim, é indescritível, não tem como descrever, não tem. Mas, assim, a felicidade, vamos falar da alegria, né? Que beira a felicidade e essa questão do prazer. Eu tenho até medo de falar assim, né? Viva a sua alegria, porque de verdade eu acho que essa é a vibração mais alta que a gente consegue alcançar com facilidade aqui nesse plano. E quanto mais você se mantém na alegria, mais você atrai coisas incríveis. Então, quando você olha lá para a pirâmide de Maslow, para a tabela de Maslow, né, que é a tabela das emoções, eu vejo a alegria sendo a emoção mais fácil da gente alcançar e manter por mais tempo no nosso nível de consciência. Mas eu tenho um pouco de medo de falar isso, porque muita gente confunde a alegria com o prazer. Então eu tenho que estar alegre, então a pessoa acha que tem que estar drogada o tempo todo, tem que beber para se sentir isso, tem que estar cercada, sabe, daquele povo que não te faz bem de verdade, mas está sempre com uma música alta, pulando e agitado. Gente, a alegria não tem nada a ver com essas coisas. De verdade, você não precisa de nada disso para sentir alegria. Eu sou prova disso. Eu adoro dançar. Uma música animada, hoje eu presto muita atenção na questão das letras, então não é qualquer música, mas as músicas, elas elevam a minha vibração muito rápido, porque eu gosto, né? Então isso realmente me traz uma alegria, mas não é isso. Você consegue alcançar isso quando você está nesse estado de presença e consegue perceber a magia de estar vivo, a magia, sabe, de enxergar, de ter mãos para pegar e sentir, sabe? E fazer. E se você não tem também a magia de estar aqui e de estar vivendo essa experiência de não ter, porque isso é importante para a sua experiência, porque nada é por acaso, tudo acontece para o melhor. E, sabe, de comer, sentir o gosto da comida, independente do que você está comendo. E, sabe, e ter um bichinho de estimação, ou se você não gosta de bichinho de estimação, o que é que você gosta de planta? Sabe, de olhar para aquilo e ver a magia que é. A Cristina vive postando aí as fotos das plantinhas dela. Gente, é uma coisa incrível, é uma mágica. E você, sabe, estar presente para perceber essas coisas traz uma alegria. E começa a imaginar o quanto isso é incrível. O quanto isso, sabe, para de trazer essas coisas para a normalidade. Isso é normal. Não, não é. Isso é mágica. Isso é fenômeno divino na nossa vida. Então, a hora que você começa a entender que cada coisa, sabe, você abrir a torneira de água, você, sabe, ligar o fogo e ter o fogo ali para você cozinhar, tudo isso são coisas incríveis. São conquistas, mas são, ao mesmo tempo, milagres. Fala, Cristina.
Não, então, você falou das plantinhas, eu realmente adoro. E é engraçado, porque assim, ó, se tem uma coisa que eu falo para as Gabrielas de plantão, né? Todas elas, que eu nasci assim, ou você sempre assim, o bom da vida é mudar, né? Então, assim, esteja nessa experiência, experimente a vida, com amor, com carinho, com respeito por você, por tudo que te rodeia. Quando eu era jovem, a minha mãe sempre gostou de planta. E ela trouxe isso da minha avó. Diz ela que minha avó nunca colocou um sapato no pé, colocou sapato quando morreu, sabe assim? Tipo, ela era roceira e sempre assim. E aí ela ia andando com os aventais, ela usava um avental e cheio de semente. Todo lugar que ela ia, ela plantava alguma coisa. Então, por onde ela fosse, tanto que o povo achava assim, tipo, um pé de milho em algum lugar nada a ver, falava assim, dona Ana passou aqui, hein? Ela ia deixando plantar. Quando eu era adolescente, minha mãe falava assim, Cristina, manda as plantas para a mãe. Nossa, era aquele brigueiro. Ah, eu não sei para que tanta planta em casa. E que não sei o que. Aí agora, tá vendo? Você que tem planta, eu tenho que estar cuidando, né? E quem nunca, gente? Quem foi um adolescente sempre bonzinho com a mãe, tudo bem, mas não era o meu caso. Eu sempre fui bonzinho, mas eu brigava para molhar as plantas. E aí, quando eu falei assim, ó, quando eu me casar, quando eu tiver a minha casa, não vou ter planta. Eu não vou ter planta, eu não vou ter planta nem de plástico, porque eu não quero nem saber disso. Não vou ter planta e não vou ter bicho. Por quê? Ter planta, ter bicho significa cuidar, significa se entregar de alguma forma. E quando eu era adolescente, eu realmente não estava nem aí para essas coisas, não. Eu queria saber de viajar, de balada, disso, daquilo. Então, aquilo para mim era um tormento. Quando eu casei, né, lógico, veio as plantas. Aí elas começam assim muito timidamente, um vasinho aqui, outro ali. Hoje o corredor da minha casa é cheio de planta e eu adoro todas elas. Hoje ainda eu postei uma que foi ela que me deu, foi minha mãe que me deu, e ela tem uma flor, Dulce, é uma flor assim do tamanho, nem ficou nítido na foto, é do tamanho da cabeça de um alfinete, bem pequenininha. É minúscula as florzinhas dela, mas cheia de detalhes, que eu falo assim, meu Deus, se não existe uma fonte criadora, extremamente criativa, maravilhosa em tudo, como pode existir tanta expressão diferente de tudo? E você chega perto dessa florzinha minúscula, é um perfume. Você fala assim, meu Deus, como não se maravilhar com isso? Fala para mim. Isso é a alegria, entende? E você tá Sim, ali para perceber isso e se maravilhar com uma coisa dessas é encontrar alegria na vida, em qualquer momento, em qualquer situação. é maravilhoso. Então, é muito importante a gente entender o que é alegria e o que é prazer, porque não é o prazer que vai elevar sua vibração, é a alegria. Então, a alegria é isso, é se maravilhar, é não levar nada como normal. Por isso que quando a Cristina chega aqui e pergunta, e aí, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo maravilhoso, tá incrível, excepcional, fenomenal. Por quê? Porque eu estou treinando isso. É um treino diário de você não ver mais nada como normal. Acordou? Uau! Que delícia! Mais um dia de mágica, de magia, de Né? fenômenos incríveis, né? Então, a mágica, ela tá no seu olho, Uhum. sabe? No olhar que você coloca nas coisas. E é assim que a gente muda, que a gente transmuta, né? Para quem não viu, gente, a live de ontem com a Rafaela foi muito legal. Foi Então, muito legal mesmo. a transmutação mental, né, que o Caibalion fala, é isso, é esse exercício de você entender que você não é o pensamento que gera esse tipo de emoção, você não é a emoção que retroalimenta aquele pensamento, e que você pode destruir esse padrão e mudar, se elevar, sabe? Para que eu quero isso, Dulce? Porque o que você sente é a bússola do que você está atraindo. Lembra do livro lá do Peça e Serás Atendido? O seu sentimento, né, essa cesta de emoções e sentimentos que você carrega, ela é uma bússola e ela está te mostrando o tempo todo como é que está a sua saúde,
Porque dependendo da emoção, você está criando saúde ou está criando doença. Ela também mostra o que você está atraindo. Qual que é o seu desejo? São coisas boas, né? Mas dependendo do tipo de emoção que você está tendo, você está atraindo é o contrário disso. Então, por isso que a gente quer mudar. Então, todo mundo que está tentando mudar resultado, mudar a vida, mudar, sabe, as coisas, precisa olhar para dentro e começar a fazer isso, buscar isso, essa mudança interna de pensamento e emoção. É maravilhoso. Não é? É maravilhoso, gente. É realmente viver num outro espaço. E aí você percebe o quanto de mudança que acontece no teu interior, né? Realmente, se eu não me permitisse mudar, né, com a vida, eu jamais experimentaria o prazer que é você ver a beleza e sentir o perfume de uma flor tão pequenina, sabe assim, conversar com o meu alecrim, que é danado, eu falo, filho, vamos pegar força, vamos crescer, ficar forte, entender, sabe, assim, o que se requer, se quer mais sol, menos água, ou sei lá o que que é. Mas, enfim, estar atento a isso tudo, né? Porque tudo expressa amor. Tudo expressa amor. E quando você está Mesmo disposto. que não expresse, né? Mesmo que você esteja, que você não perceba isso, tudo depende de como você olha. Eu acho que depende mais de como você olha. Você pode sugar amor de uma pedra e você pode sugar amor, sei lá, da areia da praia, mas você também depende da lente que você está Outro usando. grande, Sabe? E eu não estou falando da lente de contato. outra Eu tô... grande paixão, as Pois pedras. é, pois é. Adoro. Mas tem gente que vai pegar a pedra para usar para jogar no outro. Entendeu? Então a gente tem que começar a mudar essa percepção, porque tudo é percepção, né? Não é o que nos acontece, é como a gente percebe o que nos acontece que faz toda a diferença aí. E o que a gente faz com isso, né? É o Como que a você gente vai faz. realizar? É. Lê mais um pinguinho aí. Pinguinho, pinguinho, hein? Perdi. O amor verdadeiro? Todos. Todos. Todos os anseios. Todos. Todos os anseios nascem da busca da mente por salvação ou satisfação nas coisas externas e no futuro, como substitutos da alegria do ser. Se somos nossas mentes, somos aqueles anseios, aquelas necessidades, desejos, apegos e aversões. Fora deles não existe o eu, exceto como uma mera possibilidade, um potencial não preenchido, uma semente que ainda não germinou. Nessa condição, até mesmo o desejo de nos tornarmos livres ou iluminados não passa de mais um desejo a ser realizado ou concluído no futuro. Portanto, não busque se libertar do desejo ou adquirir a iluminação. Torne-se presente. Esteja lá como um observador da mente. Em lugar de citar Buda, seja você o Buda, seja o iluminado, que é o que a palavra Buda significa. Os seres humanos têm vivido enredados pelo sofrimento por séculos, desde que decaíram do estado da graça, penetraram no domínio do tempo e da mente, e perderam a percepção do ser. Nesse momento, começaram a se perceber como fragmentos sem sentido em um universo estranho, sem conexão com a fonte e com o seu semelhante. Parou. Vamos comentar. Senão não dá tempo de comentar. Ele traz aqui a Bíblia, né? De certa forma, ele não fala, mas ele traz aqui a Bíblia. Então, a Bíblia traz isso e a Bíblia traz aquela história lá do Adão e Eva, de quando, né? É uma forma alegórica de falar o seguinte: houve uma ruptura. Nós éramos um com Deus,
com esse Criador. E, de repente, houve a ruptura. E quando foi que houve a ruptura? Quando a gente comeu a fruta do conhecimento. Só que o problema não é comer a fruta do conhecimento. O problema é se identificar com o conhecimento e achar que você é isso. E que isso te faz melhor. E não estou falando que o conhecimento não é bom, não estou aqui fazendo uma apologia à ignorância, não é isso, por favor, não me entendam mal. O conhecimento, e essa etapa é uma etapa natural e necessária à nossa evolução. Só que, num primeiro momento, você adquire o conhecimento e se identifica com esse conhecimento, você meio que rompe com essa energia criadora, né? Você meio que fica se achando autossuficiente, você acha que vai criar todas as coisas a partir do conhecimento. Não é. Isso faz você esquecer da sua essência. Isso faz você ter. Gente, isso faz tanto sentido, porque eu era. Uma das coisas que me fazia ser inimiga da Bíblia são essas historinhas, sabe? Ai, gente, como é que tem gente que acredita nisso? Pelo amor de Deus. E é claro que se você olha ali ao pé da letra, e tem gente que acredita ao pé da letra, não faz o menor sentido. A história já prova né, que não foi daquele jeito e tal. Mas quando você entende que aquilo é só uma forma alegórica de explicar, né? Assim, que realmente houve essa ruptura, houve esse decaimento para que depois houvesse, sabe? É o repuxo da flecha, vamos falar assim, né? A Cristina entendeu o que eu falei. Porque para você progredir, você precisa passar por essa etapa. Inevitavelmente, num primeiro momento, há essa ruptura. Essa ruptura gera sofrimento. É por isso que a gente vive no sofrimento. Helena Blavatsky fala muito disso, desse momento. É o seguinte, quando você adquire o conhecimento, 2 serpentes enrolam na sua perna, né? Mais ou menos assim. Você tem que tomar muito cuidado, porque isso gera orgulho e gera egoísmo. São os 2 monstros, né? Que orgulho e egoísmo são os 2 monstros que geram todos os males que existem, que a gente chama de males, são gerados por essas 2 coisas que estão em nós e que são gerados por essa ruptura com esse Criador, com essa fonte de tudo. Só que aí o que a gente tem que fazer? Voltar. E não é eliminar o conhecimento, é aprender a usá-lo e não mais a ser usado por ele. Você não se identificar com isso, você não é o conhecimento. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais, você é um ser que tem que conhecimento para crescer, evoluir, e a internet deu uma piscada, né? E o que está certo sobre isso, universo? O que está certo sobre isso? Acho que é hora de encerrar, né? Uhum. E é mais ou menos isso. Então, você tem que usar o conhecimento e não mais ser usado por ele, eu não sei se cortou, né? Para que a gente tem que usar o conhecimento? Para progredir, né? Para evoluir, para ser feliz, para se divertir, para se entender e para contribuir com os que estão, né, um pouquinho atrás e tipo assim, fazer disso uma grande onda criadora. Mas quando a gente está identificado com o conhecimento, a gente acha que é só para nós. E isso gera mais rompimento, né, mais decaimento e mais sofrimento. Verdade. Isso mesmo. Aí foi lindo hoje, hein? Adorei. Amei de paixão. A gente vai parando por aqui. É isso. Eu amo esse assunto. É um assunto que, para mim, é o que fez o grande sentido, sabe? A grande mudança e que eu fiz essa volta para poder retornar, né, às origens, vamos falar assim, né? E
que eu voltei a estudar e olhar para a Bíblia como um livro de ocultismo, de poder, de melhoria de si mesmo, de qualidade de vida e de tudo mais que a gente precisa. Sagrado Tudo tá também, lá, né? né? Tudo está lá, E um tudo já livro estava lá. sagrado. É Desculpa. isso. Dulce, querida, um grande beijo no seu coração. Beijo, amor. Gratidão a todos que estão vendo agora, a todos que verão depois. Beijo para todo mundo. Um fim de semana incrível. E é isso, vamos exercitar a presença, a alegria verdadeira. Exato. Isso. Beijo para todo mundo. E é o que eu Beijo. desejo para você. Alegria verdadeira. Eu recebo.